Fala aí, minha gente! Bem-vindos de volta a mais um vídeo do Pintura Relâmpago Digital. Vamos aí dar continuidade a nossas ilustrações de fanart. Hoje com a personagem Vandinha, que é Wednesday, não é? O nome dela é Wednesday Addams. Vandinha Addams, no filme Família Addams. De novo, eu tô com essa prancha de esboços, né? Lembrando que esses esboços foram feitos de maneira bem despreocupada com a questão do estilo do desenho e mais preocupada com silhueta e composição, eixos, direção do olhar, né? Isso aqui foi uma composição mesmo. Agora que eu estou individualmente trabalhando as figuras, é que eu vou encontrar. Então estou aqui na minha camada do desenho, né? Hoje talvez eu faça até um pouco diferente, vamos ver. Tava pensando aqui em não. Tava pensando um pouco em mudar um pouco a abordagem só para mostrar para vocês, porque às vezes vale a pena cavocar um pouco mais a forma, meio que pela silhueta mesmo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pintura, muitas vezes é assim que eu começo, pela mancha, tá vendo? Porque eu já tenho, né, uma ideia de estrutura, que foi o que eu fiz no começo. E como eu tenho no digital também a possibilidade de apagar, né? Então é algo que vale a brincadeira, vale o esforço às vezes. Ó, uma coisa legal que já daqui eu já começo a ver que talvez precise diminuir um pouco. Vou diminuir, continuar já. Eu acho que falta um pouco de área do peito dela. Aqui, ó. Tá vendo essa a gola? Tem uma torção legal aí. Essa torção aqui, ó. Que é o rosto dela tá pra cá e o tronco dela tá pra cá. Tá vendo que existe uma oposição, ó. O rosto tá nesse sentido, o tronco tá nesse. Isso é legal de valorizar, na verdade. Então eu vou valorizar mostrando o que, ó? Mostrando que aqui tá a gola dela. E aqui tá outra. Que até a trança passa por cima. E aqui a trança continua. Tá. Vamos ver. Aqui eu já posso começar até pelo negativo mesmo. E agora vamos
pro miolo um pouco mais. Então, ó, nariz e boca dela. Boca aqui, aqui tá o 3Dzinho já, né? O nariz dela é o mínimo de coisa que tem, ó. E daí os olhos. É importante marcar a distância entre as sobrancelhas. Tá vendo esses dois pontos aqui? A inclinação, a densidade da sobrancelha e daí o arco. Acho que ela tem um rosto mais largo, é criança, né? É fácil transformar em adulto isso aqui, aumentando muito. Ó. Vocês viram que dá pra usar o branco pra desenhar também, né? Ó, eu gosto da expressão. Tá um pouco mais velha, mas eu gosto da expressão. Vou limpar aqui. Agora o que eu quero testar fazer é o seguinte, ó. Eu vou dar um Ctrl L, vou realçar os brancos, um pouco dos pretos. E o que eu estava pensando em fazer era mesclar a Ashura com esse tipo de desenho, porque eu gosto desse desenho. Tá vendo? Isso é um desenho que eu faria se eu fosse provavelmente fazer direto na tinta. Ia ficar parecido com isso. Então a gente pode ir explorando ele, ó. Ó, dando a forma mesmo do rosto dela. Eu já gosto mais. Vamos fazer assim então. Agora, ó, eu vou pegar o brush que eu usei de Ashura, nuvenzinha. Eu venho aqui, tiro a transparência para ficar durinho.
usei pra borracha. Bom, tudo bem. Tem que trocar nesse também. Aqui. Beleza. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Bom, vou até por aqui, mas é... Ah, entendi. Tá, já sei o que eu faço. Beleza, depois eu mudo ele de lugar. Mas o que eu vou fazer agora, ó, pra mostrar pra vocês é... Eu vou... colocar a camada de Ashura nessa mancha solta de pintura. Eu vou aproveitar esses cinzinhas falhados pra achurar com eles, tá vendo? Olha o efeito que legal que fica. Por que eu vou fazer isso? Por que não, né? Como eu falei, tem muitas formas. Isso aqui seria mais ou menos achurar, sei lá, com bico de pena ou caneta de nanquim, alguma coisa assim, em cima de uma mancha de aquarela, por exemplo. Ou nanquim aguado, vai. E eu tô com a borracha também, né? Então, ó, às vezes eu achuro com a borracha. E daí eu consigo... cavar um branco ali, né? E às vezes eu achuro com o preto mesmo, que é o normal. Ó. Daí, por exemplo, o nariz dela não precisa de muito, porque o nariz dela é tão rebatido de luz aqui, ó. Eu vou aproveitar para, como eu falei, achurar com o branco, ó, que é na verdade a borracha. Eu sinto, diminuindo assim, que os olhos podiam talvez diminuir, estar um pouco mais afastados. Como estamos no Photoshop, né, e nunca daria para fazer isso no tradicional, ó.
Dá pra eu... talvez... acertar o tamanho dos olhos e a distância. Eu vou colocar aquelas achurinhas de leve. Ela não é tão, na verdade, evil. Não que ela não seja meio evil, mas ela não é tão sobrancelha pra baixo. Né? É, tem um olhar meio macabro que eu acho que eu tô chegando lá. É, então vamos continuar. Poucas achuras. Vamos marcar melhor agora esse cabelo dela. Mas vocês viram como dá pra incorporar a mancha do pincel mais solto, né? E daí ter esse efeito de pincel meio aguado, né? Junto com as linhas das achuras. Depois cabe um acabamentozinho, né? Vou colocar um pouquinho mais de achura, colocar aqui também um pouquinho mais preenchido. Tem que acertar essas tranças dela mais ou menos, pelo menos. Aqui eu vou até fazer meio assim, ó, deixando uns buraquinhos, porque tem um padrão na roupa dela, já fica uma brincadeira mais ou menos com esse padrão. Usar o R. Acertar essa curva da cabeça dela aqui. Olha que legal misturar as achuras com com as massas de preto.
Posso até ir achurando aqui, ó, vai criar uma... Com a borracha vai criar um padrão, uma textura na pele dela. Aqui eu vou tirar essa linha. Ó, vou tirando aos poucos. Mas eu posso até pegar um... Opa. Pegar um cinza, ó. Dá uma churadinha com esse cinza. Tá. Agora vamos aqui, ó. Aqui é mais achatado, na verdade, pelo visto. Essas achuras brancas no preto, vocês podem fazer. Depois volta com o preto, se for o caso. Diminui a presença dela, achura por cima. Se for, depende do que vocês precisarem fazer. O que eu quero que vocês percebam é que a achura não é um negócio que você ou faz e acabou a achura, ou não faz. Você pode fazer em algumas camadas. Até que vire o efeito de luz que você gostaria. Não esqueçam de ir salvando, né? Acho que não tá muito forte. Vamos dar o Rzinho de novo aqui. Tamo por pouco, tamo por pouco. Pelo menos para dar esse desenho por encerrado. Daí tem a cor ainda. Não hoje. Que agora já tá tarde.
Mas assim, se a gente tiver um desenho satisfatório, já é uma boa coisa, né? Ah, agora eu perdi o esboço, né? Eu tenho, acho que uma versão salva do esboço. Que eu acabei desenhando por cima. Vocês viram que não precisa muito, né? Vamos acertar a trança. Trança ainda vou... Então agora, ó, vou pegar aqui a borracha. E vou abrir uma luz achurando na... né? Acerta um pouquinho a silhueta, ó. E ainda vou pintar, né? Então ainda existe a chance de acertar mais alguma coisa que precise aqui. Vou pôr um pouquinho. Tá. Ela tá praticamente aí. Vou fazer assim. Vou colocar uma camada de... Vou pro nanquim, que eu acabei definindo no esboço. E vou fazer um teste com mais achura. Estou fazendo um nanquim aqui, tá vendo? Para poder, caso eu queira voltar a não ter as achuras, eu posso. Porque realmente é tão delicado. Que eu não faria o nanquim aqui de achura, um desenho numa pintura dessa, pelo nível de delicadeza, pelo valor tonal alto. Eu já iria direto para pintura. Mas como a gente está aqui no Photoshop, que possibilita um monte de coisa, de recursos, a gente pode tentar. Pelo menos pagar para ver, porque se não gostar, já está até num layer separado. Né? Essa que é a vantagem, na verdade, do digital. Para vocês que estão entre o digital e o analógico, ou se adaptando aos dois, ou experimentando, ou pensando se vai para um ou para o outro, não precisa tomar uma decisão dessas assim. Usa os dois. Os dois são legais. Daí vocês vão perceber, o analógico tem certas dificuldades que no tradicional, quer dizer, no digital, simplesmente não tem essas dificuldades. Por causa da quantidade de recursos que o digital tem. Então, isso possibilita, quer queira ou não, que a gente arrisque mais, porque vale a pena pagar o preço
Se eu faço isso aqui, se eu tivesse na dúvida, no tradicional, eu não ia meter a Shura no rosto dela pra depois, ah, não gostei, e tirar. Não tinha porquê. Ó, agora também, pra quem curte a Shura, tá vendo que eu tô fazendo uma transição da luz pra sombra, porque tem uma luz batendo aqui, ó. Então eu tô fazendo o tom mais clarinho que vai encontrar com a luz, ele tem que ser muito leve. Uma espécie de core shadow, a gente chama isso aqui. Que é uma sombra que fica no core, no miolo. Ó. Agora eu posso trazer essas achuras mais pra cara dela. Ficou muito forte essa marca. Aqui, ó. Acho que agora ficou muito grande o lábio inferior dela. Agora eu vou achurando, ó, tentando modelar um pouco o rosto dela. Daí é foda porque ela é uma garotinha, novinha. Se eu tacar um monte de linha aqui e ficar parecendo que tá nascendo pelo na testa dela, não vai ficar tudo menos o que eu quero. Concordam comigo? Então como é que esse monte de risquinho não vira pelo? Tem um segredo aí? Não sei se é um segredo, mas é uma questão a se pensar. Qual que é essa questão a se pensar? Por que que esses risquinhos não viram pelinhos ou texturas? Quer dizer, viram um tipo de textura, mas não é um pelo. E eu diria que é por causa do padrão que se forma. Quando as linhas estão em quantidade suficiente,
Elas formam um padrão que é percebido pelo cérebro como sombra e não como linha. Mas precisa estar presente uma quantidade suficiente de Ashura para que o cérebro compre a ideia, né? Ó, como agora vai ficando mais... Eu achei que valeu a pena colocar Ashura nela. Um pouco, pelo menos. Porque ela é sinistra. Eu acho ela fofa, mas ela é uma fofa sinistra. Então as Ashuras podiam marcar essa... E o rosto dela tá na penumbra, né? Eu diria que tá praticamente pronto o desenho. Daí na pintura eu ainda vou dar os toques finais, mexer na atmosfera, mexer no que precisar. Mas aqui eu sinto que agora eu já dei o ar. A estrutura do desenho, o nível de estilização. Tô marcando só agora o Core Shadow mesmo aqui, a área tem um tomzinho mais escuro que fica legal se você coloca entre a luz e a sombra, mas na Ashura tem que ser feito com muito cuidado para não marcar demais. Ó, minha gente, vocês permitem que eu pare aqui? Assim fica nosso outro desenho achurado. Ficou com uma achura legalzinha, né? No meio do rosto dela. E daí quando eu pintar vai virar uma outra coisa. Mas vocês já sabem que o caminho é esse mesmo. Tá certo então? Já vou ajeitar para postar esse vídeo. Amanhã posto a imagem também. E a gente vai conversando. Muito obrigado aí a quem tem assistido e participado. Até a próxima. Valeu!